Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então fazer um comentário a respeito de 1 Coríntios 9, do versículo 23 até o versículo 27. Aqui então temos uma colocação extraordinária, comparando com uma corrida, comparando com uma luta e falando de uma possível reprovação. Esse assunto é um assunto tremendo e ao mesmo tempo terrível. Nós vamos falar hoje. E amanhã nós vamos dizer assim, vamos complementar a fundamentação das coisas que vão ser faladas hoje. Lendo aqui então. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Bom, meus queridos, o apóstolo Paulo, naquilo que estamos vendo dentro do capítulo 9, ele então ele se priva de alguns direitos que ele tem, todos eles até agora falando dos direitos apostólicos, especialmente a receber renda, e se priva de alguns direitos que ele, como um homem totalmente livre, teria em relação ao seu modo de viver. Ele se deixa moldar segundo as circunstâncias e os costumes das pessoas com as quais ele vai conhecendo e se relacionando, procurando se aproximar delas com o objetivo de poder ter uma maior liberdade para poder pregar o Evangelho e levar algumas delas, ou muito mais delas, à salvação. E agora ele chega e vai falar nesse último contexto, falando, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ele vai trazer para si o contexto. Observe que ele não só prega o Evangelho para os outros, mas ele traz aqui, e eu vou falar de uma forma para cá e para lá, misturando o contexto aqui. Ele fala aqui de algo importante que ele poderia pregar aos outros e ele não viver aquilo que ele prega aos outros. Meus queridos, o apóstolo, de uma certa forma, ele vai estar trazendo para os nossos dias, combatendo uma possível e grande hipocrisia. A hipocrisia que muito mais nos falsos mestres existia na época de Paulo e agora abundantemente vai se encontrar no mundo moderno a pregação de se dizer alguma coisa e de não se viver ela, colocando, como faziam os escribas e fariseus, ensinos, no caso deles, sob as costas do povo judeu, aos quais o povo tinha que carregar e eles não carregavam. Hoje, nós podemos falar de doutrinas e de moralidade bíblica, que é justa e reta, não é um ensino errado como o dos escribas e fariseus, mas podemos, pregando elas, pregando para os outros, mas não viver elas. O apóstolo Paulo admite a possibilidade de um pregador, de um ministro, pregar alguma coisa e não viver isso. Mas ele também diz que quem faz tal coisa, ele tem, quem sabe, a possibilidade de ter primeiramente uma censura diante dos homens, ou de algum homem, ou diante da igreja, mas ele fala de uma reprovação se isso não for mudado, ou se isso for a prática diante do próprio Deus. Bom, falando assim, ele compara a vida cristã a uma corrida e ele compara a uma luta. Por que ele faz isso? Ele está mandando essa carta aos coríntios, e os coríntios, com certeza, são os pais dos Jogos Olímpicos. Naquela época já existiam os Jogos Olímpicos em Atenas. E também existiam os Jogos Istmicos. E eles estavam, então, como cultura, acostumados a ir num estádio, ver as pessoas correr e ver as pessoas lutar. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês sabem que todos os atletas que correm, eles se abstêm de muitas coisas que são boas, porque eles têm o alvo de conseguir algumas coisas que são melhores. Na verdade, aquilo que era melhor era uma coroa, era o prêmio
que na verdade era um prêmio, era uma guirlanda com folhas ou flores, né, que eram colocadas sobre a sua cabeça numa honraria passageira, porque depois teria novas competições e eles teriam que ganhar de novo. Mas, meus queridos, a sociedade daquela época valorizava um atleta. Será que a nossa valoriza? Bom, mas um atleta verdadeiro, diz o apóstolo Paulo, ele, para ganhar o prêmio, ele tinha que necessariamente se privar de coisas boas pela sua livre e espontânea vontade, porque ele estava almejando uma melhor. E a melhor era aquela coroa, que na verdade não era só a coroa de guirlanda, era a glória dos homens. Então ele faz um contraste entre aquilo que um homem é capaz de fazer por uma coroa de folha corruptível, ou seja, aquela. Por que é corruptível? Ainda que ela fosse bonita na hora, assim como um buquê bonito, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, uma semana está tudo murcho, tudo seco. Então aquilo vai passar. Agora existe uma coroa eterna que vai ser nos dada, ao qual nós, como cristãos, comparando a vida cristã com uma corrida, nós devemos sim nos preparar, nós devemos ser perseverantes no caminho para podermos alcançar, então, o título de vencedor. Sabe que este primeiro exemplo do apóstolo Paulo, ele dá a entender que nesse sistema de corrida apenas um é vencedor, e isso é verdadeiro. Mas isso, comparado com a vida cristã, todos aqueles que entram na corrida e correm segundo as regras, mas se preparando com uma disciplina, porque se alguém entrar na corrida, ainda que entre na corrida sem ter se cuidado, sem ter treinado, sem ter se disciplinado, e se não ter um foco na linha de chegada, no alvo aonde ele quer chegar, pensar nisso, trabalhar no seu coração com isso, ele certamente, ainda que comece a correr, ele não vai conseguir acabar a corrida inteira, ou se acabar a corrida, pode chegar longe daqueles que podem chegar como vencedores. Falando agora de uma linguagem espiritual e não do único vencedor, que é o que acontece nos jogos que nós temos, os Jogos Olímpicos atuais, ainda que de vez em quando, acho que de 4 em 4 anos, não me lembro, acontecem no mundo. Mas falando assim, então, eu quero dizer que ele compara com uma corrida e ele compara com uma luta, aonde ele soqueia no lugar certo. Ele não dá esmurros no ar. O apóstolo Paulo, ele está então falando aqui, deixa eu ver aqui, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então, observe que muitas vezes nós podemos ver a vida cristã como um combate contra os demônios, mesmo porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o apóstolo Pedro também diz que o diabo anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, resisti-lhe firmes na fé. Então, nós olhamos muitas vezes o bom combate como um combate contra o diabo. Mas, na verdade, existe também um combate contra o mundo, que é o sistema do mundo, né? Que está imperado no mundo, esse sistema, né? Modernamente, muitas vezes agora chamado de establishment. Então, é muito falado aqui por causa do negócio de política, né? Isso faz parte do sistema do mundo. Então, é uma roda que o mundo vai girando segundo a sua vontade e tu vai sendo esmagado. Se tu vai contra isso, todo mundo é contra ti. Então, meus queridos, observe que a natureza desse sistema do mundo, ele vem do nosso próprio coração, já nasce no ser humano. E o apóstolo Paulo, então ele está dizendo assim, ó, na verdade, ainda que um cristão tenha que resistir ao diabo, primeiro ele tem que sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus é entender que essa velha natureza que nós temos em nós, voltada para a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que pode ser escrita de uma outra forma, assim, a concupiscência da carne é a inclinação pecaminosa da minha carne. Por exemplo, o comer,
o tipo de roupa que se usa, o conforto, a luxúria, né? A preguiça, né? O conforto, acho que eu já falei, não me lembro. Então, observe que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é tudo aquilo que entra pelos olhos. Então, observe que o apóstolo, o que entra pelos olhos? Eu cobiço, a cobiça. A concupiscência é a cobiça. Né? Então, a cobiça pelo carro, pelo marido, pela mulher, dos outros, ou, em outras palavras, o dinheiro, a posição. E a soberba da vida, ela está falando daquilo que as pessoas acabam se exaltando e se engrandecendo exteriormente e interiormente no seu próprio coração em relação aos outros como uma forma de serem valorizados, de serem, quem sabe, usando até a própria ilustração aqui, eu quero vencer, estar na frente dos outros para poder ser aplaudido e valorizado e ser alguém. Na verdade, o engrandecimento por tudo aquilo que se pode ter, por aquilo tudo que pode saber, de alguma forma, ter as pessoas debaixo do nosso domínio e exercendo sobre elas uma autoridade, e isso faz a pessoa se sentir, né, dentro do princípio de ser bom ou ser alguém, que é uma grande mentira do diabo. Mas, na verdade, meus queridos, o apóstolo Paulo, quando está dizendo assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, ele não está dizendo aqui, fazendo uma pregação, que Paulo era um asceta, ou praticava o ascetismo religioso, que é ter uma severidade para com o corpo demasiada. Mas, na verdade, ele não está colaborando para que venhamos a dar margem e trela para o nosso eu andar na natureza da nossa concupiscência da carne, dos olhos, e deixar a soberba da vida, dentro das tentações do diabo, se instalar nos nossos corações e dominar as nossas atitudes. O apóstolo Paulo está dizendo que da mesma forma como um corredor e um lutador têm que ter disciplina antes, durante a corrida, antes da corrida se preparando, durante a corrida, atento, não está olhando para as arquibancadas, olhando a vaia, olhando os aplausos. Os pessoal estão aplaudindo, tu está correndo bem, daqui a pouco tu tropeça e cai. Na verdade, ele está dizendo que nós devemos, então, termos disciplina antes, durante e termos uma fixação clara do alvo, para bater no lugar certo, para correr para a linha de chegada. E falando isso, então, a vida cristã, diz o apóstolo Paulo agora, falando assim, olha, eu também sou participante do Evangelho, eu fui feito ministro, abri mão de alguns direitos, mas eu também quero participar dele vivendo aquilo que eu prego. E viver aquilo que eu prego, aqui, meus queridos, aqui tem o ponto para terminar, né? Demorar um tempinho aqui, são 13 minutos para terminar. Então vamos lá. Para que se de alguma maneira eu não seja reprovado ou desqualificado. Bom, aqui entra uma pergunta que fala a respeito de uma linhagem da teologia chamada soteriologia, que é o estudo da salvação. E, na verdade, há quem interprete esse contexto, já que o vencedor ganha um prêmio, né? Que, na verdade, isso estaria falando do serviço do apóstolo Paulo como ministro, ou podendo ser qualificado ou colocado como ministro, como serviço de qualquer um de nós, cristão, para com Cristo. Só que quando nós vamos olhar o contexto bíblico, né? Então, aqui estaria qualificando o seguinte, está falando de galardão, não está falando de salvação. Bom, meus amados, existe na linha da soteriologia algumas visões. As mais famosas são os calvinistas, né? Ou ainda que alguém não se diga calvinista, mas aqui ele vai ver esse contexto e dizer o seguinte, aqui está falando de galardão. Bom, eu, como pastor João Flávio, e a grande maioria dos pastores que eu conheço, né? E a grande maioria do mundo cristão, ele é arminianista. Então, ele crê que
que uma pessoa pode receber a salvação e pode perdê-la. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu procuro viver aquilo que eu prego, para que pregando aos outros, eu de alguma forma ou de alguma maneira, achando que eu posso pregar para os outros e não tenho que viver a mesma mensagem do Evangelho, porque ele diz ali em cima, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu quero participar dele, eu preciso participar dele, porque eu posso pregar para os outros e eu mesmo ser condenado. Então, muitos querem ser pregadores e mestres, e a Bíblia diz que aqueles que querem ser assim vão receber, com certeza, um juízo mais sério, mais severo da parte de Deus. Isso é para estremecer, mas isso também não é para apavorar, porque Deus dá uma graça maior. Mas vamos convir, aqui, e eu vou com toda certeza defender uma linha arminianista, que uma pessoa pode ser salva e, por viver no pecado, ela pode perder, com certeza, a sua salvação, porque essa prática pecaminosa, ao longo dos dias, vivendo para a carne, isso vai crescer, como cresceu e era o estilo de vida dos falsos mestres, que o apóstolo Paulo estava combatendo, que eles viviam para apetites, para deleites e para tudo aquilo que era um desenfreamento das suas posições do seu corpo, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O apóstolo Paulo abria mão de coisas e subjugava o seu corpo, não falando de extremismos. O que seria um ascetismo, pastor João Flávio? Um ascetismo seria, quem sabe, as pessoas hoje começar a se vestir de pano de saco ou ter como um monge, né? Renunciar tudo da vida, ir para dentro do mosteiro, coisas semelhantes a essas. Isso é uma forma de ascetismo. Isso não tem poder de santificar ninguém. Essa declaração, isso não santifica uma pessoa. Isso não elimina dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, lutas interiores que a pessoa não confessa. Somente podemos ser salvos por Jesus Cristo, somente podemos ser justificados por Jesus, mediante a palavra e a ação do Espírito Santo. Meus queridos, observe que aqui é uma tremenda de uma exortação, para que venhamos a correr a corrida, segundo as regras, tendo como alvo a carreira que deve ser acabada. Observe que a Bíblia foi escrita, especialmente aqui a carta aos Coríntios foi escrita como uma carta inteira. Essas divisões foram feitas pelos homens por uma forma de poder ficar mais fácil de encontrar os lugares. Vamos falar assim, procura lá, 1 Coríntios 9, no versículo 5. Se tu tem uma carta inteira, como é que tu vai procurar alguma coisa se não está dividido? Mas, na verdade, esse 1 Coríntios 9, chegando no 27, ele não tem diferença na carta que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, que eu vou falar amanhã. Não há diferença. E ali, falando um pouquinho lá na frente, sem falar muito, está a grande confirmação que essa desqualificação e reprovação não é uma fala sobre galardão. Como é que alguém pode ser reprovado por Deus e ser aprovado ao mesmo tempo? Meus queridos, observe que é possível surgirem dúvidas sobre isso. Mas olha, eu vou ler aqui rapidamente, né? Olha só o que diz aqui no versículo 10, no capítulo 10. Ora, irmãos, não quero... É a sequência da carta. Não há divisão na carta que Paulo fez. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. Falando, então, de um batismo espiritual, como nós somos batizados. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Então observe que ele está colocando as coisas do passado como uma figura das coisas do presente em Cristo, tanto do batismo, como do alimento, como também da bebida que podemos beber. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Meus queridos, e aqui vai. Então, não vos façais idólatras, não vos façais murmuradores, não tentem a Deus, não se prostituam. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo o seguinte: eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que eu não seja condenado, porque aquilo que eu prego para os outros eu também tenho que viver. Eu também quero participar e ser participante do Evangelho. E a verdade, meus queridos, é que esse contexto, que é uma sequência do capítulo 9, que na verdade não há divisão, é uma mesma carta, o apóstolo Paulo atesta que muitas pessoas foram reprovadas. E a reprovação delas é um exemplo para nós, porque elas não puderam entrar na terra prometida e ficaram mortas no deserto, morreram no caminho, recebendo severidade desse juízo. Bom, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas com toda certeza aqui está uma afirmação muito forte do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo encorajadora. Por quê? Porque ele mesmo está dizendo que, sendo apóstolo, ele tinha que combater o mesmo combate que eu e você combatemos. O corpo dele não estava imune. Ah, pastor, mas ele tinha o dom do celibato. Bom, mas tu pode pensar, então, em relação à sexualidade, quem sabe ele não se ardia tanto. Mas, e as outras coisas? E as outras coisas da concupiscência da carne? Com tudo aquilo que Deus operava na vida dele? Será que ele não foi tantas vezes tentado para que pudesse se exaltar, como ele mesmo falou? Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. A verdade é que essa palavra, ela está fazendo para nós uma afirmação e uma exortação, mas ao mesmo tempo nos consolando, nos dizendo e mostrando que o próprio apóstolo Paulo diz que o caminho que ele pregava para os outros, ele também tinha que correr. E a luta que ele tinha que lutar, ele tinha que lutar lutando da maneira certa para não ser reprovado. A verdade é que é possível ser reprovado. Quando a palavra de Deus diz que quando as pessoas confessam a Jesus com a boca, mas quando suas atitudes estão longe dos mandamentos de Cristo, certamente serão reprovados. Falando isso, terminando assim, faço o seu comentário.